Eu estou aqui com Tatiana. Tatiana é ex-aluna do gerenciamento de projetos, do MBA de gerenciamento de projetos da Unifor, mas, assim, vamos deixar ela se apresentar. Tatiana, fala um pouquinho sobre você, né? Sua origem, formação. Bom, meu nome é Tatiana, eu sou formada, eu sou bióloga e sou engenheira ambiental, minha formação base. Tenho a especialização em gestão de projetos pela Unifor, essa daí que vocês estão começando agora. E hoje eu estou atuando como engenheira de projeto, que é super interessante aqui na França. Vou mostrar a viabilidade da energia de fusão nuclear. Então, é um reator experimental que está sendo construído com sete membros, que um deles é a União Europeia. Então, eu trabalho no escritório de projeto dessa empresa da União Europeia, seguindo um desses sistemas do reator. O reator foi dividido em 7 sistemas, e um desses sistemas a União Europeia se encarrega, e eu trabalho para uma empresa francesa e presto serviço nesse escritório de projeto da União Europeia. Então, é, minha hoje meu trabalho ele é praticamente de gestão de projeto, porque eu estou no escritório de projeto, então tudo que a gente faz passa pelos standards, não sei como é que eu vou falar, a portuguesa é uma palavra em inglês, e então, com e é o que eu tenho visto bastante, assim, o movimento de muitas pessoas que tinham a área técnica, inclusive no próprio projeto, se especializando em, na questão da gestão de projeto, principalmente por ser uma, uma competência muito requerida, porque não adianta só você saber trabalhar a parte técnica, mas você precisa também fazer bem a gestão de qualquer que seja esse projeto. Então, é isso. Respondi aí. Com certeza. E, assim, qual foi, durante o seu curso, né, a turma que você teve, como foi a experiência do projeto real, como é que foi o projeto real que você participou? Muito bem, eu sou da turma 13. Se eu estiver errada, Alex me corrija. Sou da Tá turma certo? 13. Foi muito interessante porque eu busquei o gerenciamento de projeto justamente porque eu queria uma experiência mais aplicada. Então, a Unifor me deu tanto a possibilidade de fazer esse projeto CEP, que era um núcleo de inovação, que a gente fazia o projeto vinculado a uma empresa. Nesse caso, foi a Coopercon, a cooperativa da construção civil. E então, esse era o que eu buscava, essa experiência prática, e também o networking com os alunos. Então, nessa minha turma, tinha muitas pessoas da Dias Branco, tinha de grandes empresas, né, que eu lembro agora, Dias Branco, Três Corações, e foi muito rico, porque era a conversa, as aulas, elas seguiam uma dinâmica muito prática. Então, para mim, foi extremamente enriquecedor essa especialização por todo o conteúdo teórico, mas principalmente pelas partes práticas que eu pude vivenciar. Como é que você acha que essa experiência dos conteúdos em sala e da participação no projeto real auxiliou no caminho da sua carreira para chegar onde você está hoje? Bom, isso é importante porque eu depois me preparei para a certificação e o processo de preparar para a certificação eu usei muito essa experiência prática. A prova de certificação é uma prova exige muito de você, exige que você esteja com aquelas informações, aquelas boas práticas muito bem, muito vivas na cabeça no momento da prova. Então, durante o processo de estudo, eu percebi que tudo que eu estava estudando eu tinha vivenciado em algum momento durante tanto o projeto que a gente fez e depois na minha preparação, no meu trabalho posterior, que justamente o meu trabalho posterior veio de um contato desse projeto da Unifor. Eu fiz o projeto, conheci o meu contratante em seguida. Não sei se diz assim. E, Uhum.
Então, respondendo à pergunta, que como foi que influenciou de uma forma muito significativa esse conhecimento que eu aprendi na prática e que depois eu só fiz lapidar durante a preparação da certificação. Legal. E assim, no próprio processo de conquistar o que você queria, os conhecimentos de gerenciamento de projetos também te ajudaram a planejar esse caminho para chegar onde você queria? Ah, com certeza. Hoje eu só estou aqui porque eu me organizei para fazer uma mudança não só de carreira, mas de país. Então, eu saí do Brasil em 2018, em setembro de 2018, e aqui fiz o curso de francês, tive que buscar emprego, tinha uma série de condições para conseguir o visto de trabalho. Então, tudo que eu aprendi quando eu saí da certificação que eu fiz em 2017, eu tive a certificação, todas as análises de risco, a forma como potencializar os riscos positivos. Inclusive, esse trabalho que eu estou hoje era um dos riscos que eu tinha que eu queria muito trabalhar nele, mas eu não sabia com quanto tempo eu ia demorar para chegar nele. Porque é um trabalho muito conhecido na região, de grande renome. E então foi usando as metodologias para a minha vida pessoal que eu consegui potencializar as minhas competências, aprender o francês de uma forma bem assertiva e tentar mostrar, mesmo que a língua não fosse tão fluida quanto é a minha língua materna, o português, mas eu pude mostrar competências, inclusive pela própria certificação, que tem reconhecimento internacional. Então, eu não só apliquei no trabalho, mas apliquei na minha vida pessoal. E hoje, em menos de... Foi 2018, eu comecei a trabalhar em 2019, ou seja, antes de um ano, eu consegui ter um emprego. Então, foi um tempo de retorno rápido do investimento. Então, eu atribuo ao uso das práticas. Show de bola. E assim, Tatiana, até para a gente dar uma fechada. Hoje em dia, nesse contexto mundial que nós estamos vivendo, né, existem novas barreiras, novas dificuldades, novas realidades, e algumas pessoas estão sentindo, até psicologicamente, ou financeiramente, etc., novas barreiras por esse período. O que é que você poderia dizer para o pessoal dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje? Até porque o seu contexto ainda é mais desafiador do que quem está na sua terra de origem, né? Uma coisa que me ajudou muito a tentar me organizar a minha cabeça para superar esses momentos difíceis foi olhar um pouco para a história e ver que o mundo passou por várias situações difíceis, como as guerras e tudo isso, e que a gente, apesar de todas as limitações de ir por exemplo, eu não posso ir ao Brasil, já faz um ano e meio que eu não posso ir ao Brasil, mas graças a Deus tem a tecnologia que a gente pode diminuir essa distância. Então, eu tento olhar um pouco para o passado e ver que o que a gente está vivendo ainda é uma crise, de uma certa forma, que podemos trabalhar de casa, tem a tecnologia existente para isso, não teve uma crise alimentar, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma situação que, comparando com as situações anteriores, eu tento lembrar das coisas positivas, apesar dessa crise que tá tanto no Brasil quanto aqui também. Essa questão, como eu tenho uma formação de biologia, de engenharia ambiental, eu estou muito otimista que vai ser muito valorizado a questão da indústria farmacêutica, os projetos que possam ajudar na questão da vacina. Então, eu vejo muito que, por muitos anos, enquanto eu estava na faculdade, isso não tinha essa dinâmica de indústria, não tinha essa dinâmica de boa produção. Eu fazia pesquisa com a parte de PCR, com a parte de sequenciamento de bactérias, e a gente via que ainda tudo andava muito devagar, e por causa da crise, a gente vê cada vez mais investimento e tudo. Então, o que eu diria é que, às vezes, olhar para a história
faz a gente entender que nosso momento é difícil, mas poderia ser mais difícil ainda. E faz com que, para mim, me ajuda muito a ter resiliência e saber que um dia vai passar. Tá joia. Tatiana, obrigado aí pela sua participação. Aceite o meu agradecimento, o agradecimento da Pós-Unifor, do coordenador do curso e de todo o pessoal que está assistindo. Obrigado, hein? Obrigada.